Bom, então vamos iniciar nossa revisão, né? Já pensando, assim que ele decidir, pronto. A revisão para a segunda avaliação, só recapitulando, né, os assuntos que precisam ser revistos, né, com um pouco de amor e carinho, foi justamente esses que eu falei, né, nessas últimas semanas. Ler um pouco sobre o exame de urina, o exame de urina, a rotina, as fases, né, o que compreende as propriedades físico-químicas, a análise bioquímica, que afeta reagente, a sedimentoscopia, né, para poder responder as questões e tudo. Não vai ter nada, questão, por exemplo, falando sobre cristais, sobre cilindros, eu não coloquei nada disso para a prova de vocês, mas tem uma questão falando justamente sobre essas etapas, sobre as propriedades físico-químicas, a fita reagente, para poder responder a questão. Tem uma sobre urina de 24 horas, uma questão sobre urocultura, e aí tem 4 questões para parasitologia, sobre os geomitos e doença de Chagas. Tá? São 4 questões. Então, no total, são 7 questões da prova. Cada questão vai valer um ponto, né? E aí, os outros 3 pontos são as atividades, que aí eu já vi que você já respondeu, tá? Eu tô acompanhando. E tem também a entrega dos relatórios, tá? Então, tudo isso vai compreender os 3 pontos. Vale ressaltar que o relatório, ele é obrigatório para que você possa iniciar, né, o estágio no 8º semestre. Então, você só vai poder iniciar o estágio no 8º semestre se você entregar todos os seus relatórios. Caso contrário, você fica retido, não inicia o estágio, tá? Então, por isso que eu digo que ele é obrigatório. Bom, da revisão em si, então vamos lá. Eu não vou repetir as aulas, né, sobre os assuntos que eu vou abordar na prova. Então, eu achei melhor fazer uma revisão pegando questões para fazer comentários em relação a essas questões, para que possam entender mais ou menos o que eu posso, o que pode cair na prova, né? Ou de que forma vocês devem fazer um roteiro de estudo sobre esses assuntos, tá? Então, isso aqui é o que vai cair na prova. Então, tem os exames de urina, que aí nós temos o EAS, que é a urina rotina, que eu falei para vocês, urocultura, só que não vai ser nada, vai ser muito, né? Urocultura bem, tipo, aprofundado, vai ser algo bem mais simples de ser comentado, e a urina de 24 horas. E aí, sobre a questão da parasitologia clínica, vamos ficar com geomitos. Eu postei, que eu quero dizer, na plataforma, né, que está no arquivo zipado, que tem lá um manual sobre os geomitos do Ministério da Saúde e uns 2 ou 3 artigos, não, 2 artigos falando sobre a doença de Chagas, em um desses artigos que ele retrata justamente a questão da transmissão oral, para vocês, né, terem como base no estudo e também para poder ter uma ideia do que pode cair na prova. Professora, qual a diferença da leitura da lâmina na gota espessa e no esfregaço sanguíneo da doença de Chagas? Diferença de leitura não vai ter quase, tá? Eu falo que a gota espessa na doença de Chagas ela é considerada como um padrão ouro, porque tem a maior possibilidade numa gota, num espaço pequeno, você concentrar mais o sangue e nessa concentração você conseguir melhor visualizar ou detectar a presença do tripanossoma, tá? Mas
tipo, diferença de leitura mesmo não tem, né? Às vezes a gente acaba encontrando, dependendo da região, se o paciente está num momento de alta parasitemia, às vezes a gente consegue identificar o tripomashigota já no esfregaço sanguíneo, porque ele está com um momento assim, de alta parasitemia, então ele está praticamente cuspindo o tripomashigota. E aí a gente consegue identificar no esfregaço sanguíneo. Mas se tem lá uma suspeita, então é melhor realizar, né, a técnica padrão ouro na fase aguda da doença, que é justamente a gota espessa, mas não tem muita diferença, tá? É porque é a maior probabilidade da gente encontrar o tripomashigota numa gota de sangue que ela está bem mais concentrada. É só por isso que nós temos a gota espessa, mas não tem praticamente diferença de leitura, é mais questão de concentração da amostra para você poder detectar um parasita. Tá certo? Respondido aí, Ana Laura? Tá? Bom, então, assim que meu mouse decidir o que ele quer da vida, então vamos para cá, que aí a gente vem para cá para o finalzinho. Então, aqui eu coloquei essa questão que ela já caiu em prova, acho que já faz um tempinho, para falar a verdade, caiu essa questão, nem eu lembro quando foi que eu fiz essa questão. Que é justamente falando sobre a urina rotina, o EAS, né? Vale lembrar ou ressaltar que os exames de urina, ou melhor, de urina rotina, eles podem ter diferentes denominações, tá? Então a gente pode encontrar na requisição como EAS, que é a mesma coisa, urina rotina, urina tipo 1. Então, são denominações para o mesmo tipo de exame que a gente precisa sempre identificar. Principalmente quando tem algum paciente que nos mostra a requisição e quer saber o que tem ali, né, ou quais são os exames, então a gente sempre tem que lembrar que tem essas outras denominações para o mesmo tipo de exame. Então, aqui eu coloquei essas assertivas sobre essas fases da análise da amostra da urina rotina. Então, vamos lá. A1 fala o seguinte, que a análise química da urina baseia-se na interpretação de alteração de cor nas almofadas da fita reagente. Se vocês observarem ou tiveram a curiosidade, né, de perguntar e tal, como é que se faz o exame de urina, ou já observaram como é que se faz o exame de urina, então já viram que a gente pega, né, o potinho, né, tem uma fitinha, então você mergulha a fitinha, né, para poder visualizar a mudança de cor. Se você observou a fitinha, então você vai ver que ela tem vários, que a gente chama de almofadas. São vários quadradinhos que, ao entrar em contato com a urina, então eles vão reagir, e essa reação química vai provocar mudança de cor nesses quadradinhos, que são as almofadas, para a gente poder fazer a interpretação. Portanto, a análise química ou bioquímica da urina, que a gente utiliza a fita reagente multiparâmetro, porque eu analiso várias coisas ao mesmo tempo, então eu analiso presença de glicose, pH, densidade, bilirrubina, urobilinogênio, corpos cetônicos, então é muita coisa que a gente analisa ao mesmo tempo em uma única fita reagente. Então, a minha interpretação, se está tendo algum tipo de alteração, e se aquela alteração ela é significativa, ou se ela está relacionada com um tipo de patologia ou não, é justamente na interpretação dessa alteração de cor que a gente observa nessas fitas reagentes. Então, nós temos um padrão para poder observar sempre, e aí dentro daquele padrão a gente pode ter algumas variações na cor. Então, é isso que nos auxilia justamente na interpretação. Então, por isso que dentro do frasco, aliás, no frasco contém essas fitas reagentes, então ele já tem lá todas essas alterações de cores prováveis que a gente precisa observar para poder colocar lá no resultado do paciente quais as alterações que nós observamos, se tem presença de leucócitos, hemácias, nitrito. Então, todas essas informações a gente precisa colocar isso na análise bioquímica da urina. Então, a assertiva 1, a gente pode dizer que ela está correta, porque é isso mesmo que a gente faz na análise química ou bioquímica da urina.
Já a assertiva 2, ela diz que a análise física compreende o aspecto, cor e odor da urina. Tá, beleza. A análise física, de fato, é você analisar cor, ou seja, você vai, através da cor, para poder iniciar o processo da investigação. Lembrando que nem todos os exames eles colocam lá a cor como algo predominante, então alguns, porque a cor em si, a interpretação, a identificação da cor, ela acaba sendo muito subjetiva. Então, alguns laboratórios preferem retirar esse dado da cor, mas aí a gente ainda utiliza a cor porque ela pode justamente nos dar um norte sobre o que o que nós podemos encontrar naquele paciente. Então, a cor acaba sendo também algo que faz parte dessa análise física ou físico-química da urina. O aspecto é quando eu preciso analisar justamente se aquela urina ela está límpida, né, se não tem nada naquela urina que eu possa atrapalhar a minha visão em relação àquele potinho de urina, ou se tiver alguma coisa na urina, como excesso de células, descamação, leucócitos, bactérias, que aí deixa aquela amostra da urina mais turva do que o normal. Então, isso que a gente analisa no aspecto. E o odor? Bom, o odor, claro que você não vai abrir todos os potinhos de urina, vai ficar cheirando, né, para poder identificar o odor, né? Não é isso que a gente faz, tá? Mas, como se manipula muitas amostras, então o odor, em algumas situações, ele também pode te levar a uma suspeita de algum tipo de patologia que acontece com alguns tipos de doenças de erros inatos do metabolismo. Então, tem algumas doenças desses erros inatos que a amostra de urina ela pode ter um cheiro como se fosse de boldo, ou um cheiro como se fosse de chulé. Então, são alguns cheiros bem específicos que isso nos leva a pensar, tipo, poxa, eu acho que eu estou frente de algum tipo de amostra de urina com um erro inato do metabolismo, de repente. Ou um odor mais um cítrico concentrado, um pouco diferente, quando se trabalha com urina que apresenta bactérias. Então, o odor em si, claro que a gente, como eu disse, a gente vai ficar cheirando potinho por potinho, né? Mas, no processo de manipulação da amostra, né, então a gente acaba sentindo um ou outro cheirinho, um odor diferente que vai chamar a nossa atenção. Então, a análise física é todos esses pontos que a gente analisa: o aspecto, a cor e, em alguns casos, também o odor dessa urina. Então, essa segunda assertiva ela está correta. Terceira assertiva: a análise dos elementos figurados visa a identificação de alterações químicas da constituição da urina com a presença de cristais de glicose. Olha, eu diria que ela poderia estar totalmente correta se não fosse o finalzinho aí, que ela falando de cristais de glicose. A glicose em si, quando ela está numa quantidade muito elevada que está sendo excretada pela urina, ela não forma cristal, né? A gente só consegue identificar presença de glicose na urina quando ela ultrapassa o limiar de reabsorção dessa molécula, que é em torno de 160 a 180 miligramas por decilitro. Então, os pacientes diabéticos que não estão controlados, ou seja, que a glicose plasmática deles está elevada, acima de 200, por exemplo, você fez a bioquímica da glicose. Então, a glicose plasmática desse paciente deu, por exemplo, 220, 280. Ou seja, se ultrapassou esse valor de 200 a nível plasmático, então esse excedente está começando a ser excretado na urina, porque ultrapassou esse ponto em que o nosso rim ele consegue fazer a reabsorção dessa molécula. Então, o excesso de glicose não forma cristal. Mas se fosse um excesso que acontece de alguns produtos metabólicos de degradação de proteínas, como ureia, ácido úrico, então, se tiver um pouquinho mais concentrado do que o normal na urina, ou se a urina ela ficar por muito tempo concentrada na bexiga, claro que o ambiente em si, com a concentração desses produtos metabólicos, pode e vai levar à produção de cristais, tá? Então, assim, a análise dos elementos figurados
visa a identificação de algumas alterações químicas da constituição da urina. Sim, correto, porque é justamente isso que acontece. Se ficar por muito tempo concentrada a urina na bexiga, então pode levar à formação de cristal. Se o paciente ele tem uma alteração no processo de filtração da função renal, filtração, reabsorção, secreção, isso também pode levar à formação de cristais. Então, é isso que a gente precisa analisar na análise dos elementos figurados, que é a sedimentoscopia ou EAS, né? Elementos anormais do sedimento, que é justamente identificar a presença desse material, não só de cristais, mas presença de células de escamação, leucócitos, hemácias, alguns tipos de leveduras, pseudoífas, outros tipos de contaminantes na amostra, né, que pode levar justamente a uma análise, a um descarte da amostra e pedir uma nova. Então, a análise dessa fase final, que é a sedimentoscopia, ela é importantíssima para a gente poder identificar esses elementos, tá? E aí, claro que cristais, a gente vai tentar identificar a presença de cristal, mas cristal de glicose não existe. Tá? Então, a única aí que está errada é a terceira assertiva. E é isso aqui que a gente está analisando, são essas, né, alternativas. Então, como só é a terceira que está errada, né, então onde está aqui a 3 a gente elimina, então, teoricamente, a alternativa correta seria a letra B de bola, porque nós só temos 2 assertivas corretas dentro das fases da análise da urina rotina. Tá? Então, é nessa base que eu posso cobrar para vocês em relação à análise da urina rotina. Vamos lá para uma outra questão. Vamos lá. Uma mulher foi ao laboratório com uma requisição para realizar uma urocultura. Ok, beleza. O técnico do laboratório orientou a paciente quanto à forma de coleta da urina. Com relação a essa coleta, vamos marcar ou vamos analisar alternativa por alternativa para poder identificar aquela que é realmente correta para a coleta de urina para este exame específico. Letra A, colher cerca de 30 ml de urina em um frasco limpo, conservar em geladeira se necessário e, no máximo, no dia seguinte, levar ao laboratório. Eu estou falando de urocultura. E se fosse uma urina de rotina, daria para fazer a mesma coisa? Também não, tá? Não dá para armazenar em geladeira. Vou coletar, tipo, hoje, no finalzinho da tarde, para levar para o laboratório no outro dia. Não dá. Mesmo deixando na geladeira. Mas vou deixar na geladeira. Também não dá. Porque se tiver algum tipo de alteração naquela amostra, mesmo que ela fique em ambiente refrigerado, você já vai estar alterando a constituição química de vários tipos de produtos que precisam ser analisados. Então, não dá para fazer esse tipo de coleta. Não é, na verdade, aconselhável fazer esse tipo de coleta, tanto para a urina de rotina quanto para a urocultura. Então, letra A descarta. B de bola. Higienizar a região genital com água e sabão, utilizando gás estéril, no sentido de trás para frente e coletar o primeiro jato da urina pela manhã. Tá tudo certinho, vocês não acham? Realmente a gente tem que higienizar a região genital e tudo, como eu expliquei, né? Que é um dos pontos principais para a gente poder ter uma boa qualidade da amostra. Só que aí, tipo, utilizando uma gás estéreo no sentido de trás para frente, né? Que eu acho que é para fazer, né? Enxugar a região, não dá, né? De trás para frente, né? Então você está trazendo bactérias da região anal e perianal e colocando de volta para a genital que você acabou de higienizar. Então, tipo, para que, né? Você vai fazer isso, né? Então, B de bola, corta também. Letra C. Colher a amostra de urina durante 24 horas em frasco estéreo, mantendo sob refrigeração e no dia seguinte levar ao laboratório. Correto. Pena que não é para a urocultura. Isso aqui seria mais aplicado realmente para a coleta de urina de 24 horas. E ainda está faltando algumas informações, né? Que precisam ser repassadas, explicadas melhor para o paciente. Que eu sempre observo que as pessoas não explicam direito. Isso que me dá nos nervos essa história. Então, letra C estaria certa se
fosse urina de 24 horas. Mas como é urocultura, então a gente também descarta. Letra D de dado. Higienizar a região genital, ok. Desprezar o primeiro jato, e colher o jato médio em frasco estéreo. Perfeito. E é isso mesmo que a gente tem que fazer. Essa é a coleta. Eu estou aqui, a gente está falando de coleta. Se fosse o tempo entre a coleta e o laboratório para poder iniciar a análise, aí eu ia precisar de mais informações. Por quê? Para essa parte da urina, então eu tenho um tempo bem menor em relação à urina rotina. Então, a urina rotina a gente coloca um prazo aí de 2 horas, né? Entre o tempo da coleta, o momento da coleta e o momento que ela precisa chegar no laboratório. Aqui na urocultura, eu tenho um tempo menor, um espaço menorzinho, 1 hora. Então, se a pessoa me fizer a coleta às 7 horas da manhã, 8 horas ela tem que deixar lá no laboratório. Caso contrário, o laboratório pode recusar a amostra. Por quê? Pelo simples fato de que esse período de 1 hora pode haver proliferação de bactérias, e aí outras informações ou outros elementos que deveriam estar presentes nessa amostra não estarão mais, porque houve um crescimento bacteriano e esse crescimento leva justamente ao consumo desses elementos, principalmente células epiteliais. Por isso que a gente coloca esse tempo aí para poder, hábil, para poder chegar no laboratório para poder iniciar a análise. Tá? Lembrando que a urocultura, né? Ou melhor, a urocultura em si, lembrando que nós podemos e vamos encontrar casos em que a paciente ele pode apresentar cistite, em que é uma infecção do trato urinário inferior, que atinge principalmente a bexiga. Podemos encontrar pielonefrite também, que é uma infecção do trato urinário, mas agora é superior, que pode afetar os rins. E nós temos as situações em que o paciente ele pode apresentar uma bacteriúria assintomática, em que nesse caso da bacteriúria assintomática, o paciente ele pode ou não apresentar alterações no exame de urina de rotina. Por exemplo, ele pode apresentar presença somente de bactérias, por exemplo, bacteriúria, mas o resto da análise, por exemplo, a análise bioquímica, que deveria dar leucócitos ou nitrito positivo, não dá tudo negativo. Então, nesse caso, a gente pode e vai considerar um paciente de bacteriúria assintomática. Ele apresenta bactéria, está numa quantidade ali que é detectável, é possível visualizar, porém ele não apresenta os sintomas específicos da infecção urinária ou infecção do trato urinário. Então, tem essa discussão, porque alguns médicos acreditam que mesmo que o paciente não tenha toda a sintomatologia, mas detectou a presença de bactérias, já precisa iniciar o tratamento com antibioticoterapia apropriada. Ou o paciente ele só apresenta a presença de leucócitos e mais nada nesse paciente. Também é um outro caso de bacteriúria assintomática. Então, nós temos esses probleminhas, ou melhor, esses embates, podemos dizer assim, técnicos, né, entre os profissionais sobre o que se deve fazer com pacientes com bacteriúria assintomática. Tá? Então, assim, a letra D de dado é a correta. E vamos só finalizar em relação à letra E, que pode ser, a amostra pode ser colhida, a amostra aleatória para realizar o exame, pois olha só, tá errado aqui. Era para ter um Szinho ali. Pois as bactérias estarão presentes tanto em urina concentrada quanto diluída. Nossa, eu errei aqui, bonita essa questão. Essa última alternativa. Tá. Poderia ser amostra aleatória? Poderia. Coletar uma amostra aleatória? Poderia. Não para urocultura. Ela pode ser utilizada para o exame de urina de rotina. Ela é muito utilizada para um paciente que ele chega nos locais de pronto atendimento, em que ele tem toda uma sintomatologia que precisa de um diagnóstico rápido, né? Então, aí a gente utiliza o lança-mão dessa amostra aleatória para poder fazer a análise, né, daquela urina, para poder determinar se ela tem algumas alterações importantes para poder fazer a associação com a infecção do trato urinário inferior, né? As itos, ou infecções do trato urinário, para poder iniciar já o tratamento para esse paciente. Lembrando que o tratamento para os pacientes que entram no pronto atendimento é tudo já padronizado. As famílias dos floxacinos. Então,
passo, principalmente ciprofloxacino, e aí se o paciente já tem algum tipo de resistência a esse medicamento, se passa a outros da família, floxacino, e aí entramos no problema de resistência bacteriana. Então, por isso que é importante fazer a urocultura, tá? Então, a alternativa correta é a letra D de dado, tá? Então, urocultura, então eu não vou pedir também coisas muito específicas ou muito mirabolantes, né? Porque não tem como. Então, eu só preciso do básico. Então, vocês entenderem como é que é realizar a coleta, qual a importância da gente realizar a urocultura, quais são essas patologias, né? O que é cistite, pielonefrite, bacteriúria sintomática, que vai ter questão sobre isso, sim, tá? Então, dê uma olhadinha sobre essa parte, sobre a coleta, sobre as patologias, principais patologias associadas com a urocultura, para vocês terem um norte aí para poder estudar para a prova. Então, essa é a dica que eu dou. Na próxima questão é sobre urina de 24 horas. Então, vamos lá. A indicação do exame de urina de 24 horas é cada vez mais utilizada por diversos médicos na avaliação do funcionamento dos rins e investigar algumas alterações urinárias. Então, baseado nesse texto, estou ficando doida? Assinale a alternativa correta. Letra A. Para a realização desse exame, utiliza-se a coleta de urina, que deve ocorrer durante 24 horas, começando a partir da primeira urina da manhã, sim, e assim sucessivamente até a primeira da manhã do dia seguinte. Será que está correto isso? Parece que está, né? Parece que está todas as informações corretas. Mas não sei não. Bora ver as outras alternativas. Para a realização desse exame, utiliza-se a coleta da urina de 24 horas, que deve ocorrer a partir da segunda urina do dia, tendo a primeira urina desprezada, e assim as outras urinas do dia devem ser coletadas todas até a primeira da manhã do dia seguinte. Muito parecida com a letra A, né? Ainda estou na dúvida. Bora ver. Letra C. O frasco coletor para a urina de 24 horas deve ser estéril. Eu acho que deveria ser óbvio, né? Tem que ser estéril, o frasco coletor. O exame de ferro pode ser avaliado através da coleta da urina de 24 horas. Ferro, urina, tem alguma coisa a ver com a outra, né? Eu preciso analisar ferro. Vamos analisar através da urina de 24 horas? Não, né? Urina de 24 horas a gente analisa funcionamento renal e produtos metabólicos do processo de filtração dos rins. Então, o ferro ele não é filtrado nos rins. Então, não tem como você analisar ferro através da urina de 24 horas. Tem que procurar outro tipo de teste. Então, posso utilizar a bioquímica para fazer essa análise. Então, letra D de dado aqui está mais do que descartado. Letra E. Dosagem de glicose urinária somente realizada na urina de 24 horas. Não, minha gente. Glicose urinária a gente pode utilizar e vai utilizar, na verdade, a fita reagente para poder observar justamente a questão do quanto está sendo excretado o excedente dessa glicose a nível urinário. Então, a urina de 24 horas a gente não utiliza exatamente para fazer essa dosagem, né? Na verdade, a gente utiliza para fazer dosagem de outras coisas, que a gente chama de depuração ou clearance da creatinina, da ureia, fazer a dosagem de cálcio, de potássio, de sódio, que está sendo excretado, ou até mesmo de alguns hormônios, ou até mesmo presença de alguns produtos metabólicos farmacêuticos ou não, né? Que dá para utilizar, fazer a dosagem através da urina de 24 horas. Mas glicose urinária nem entra aqui na questão. Então, letra D e E corta-se porque, né, elas não fazem parte nem um pouco da análise desse tipo de exame. Mas aí eu tenho a letra C, que o frasco coletor para urina deve ser estéril. Sim, eu concordo, deve ser estéril. Só que vocês não acham que está faltando alguma coisa, deve ser estéril? Não, ele não precisa ser também de boca larga, né, para poder fazer a coleta correta, né? Não basta ser só estéreo. Então, não adianta ser um estéreo se for um tubo, né, com um buraquinho desse tamanhinho, como é que você vai fazer a coleta, né? Não dá. Então, tá faltando alguma coisa nessa letra C de casa aí, né? Mas vamos deixar. E aí vem a letra A e a letra B. O que elas têm diferente entre si?
Já que eles estão falando sobre coleta de urina de 24 horas, a gente precisa lembrar o seguinte: é um período de 24 horas. E como é que o paciente deve fazer a coleta? Ou como é que a gente deveria orientar o paciente a fazer a coleta? Ele coletaria um período de 24 horas, durante 24 horas, em que ele precisa, no primeiro dia, ou melhor, amanhã, quando ele iniciar, se ele iniciar a coleta 8 horas da manhã, então a primeira urina da manhã, ele precisa descartar para poder fazer a coleta nesse período de 24 horas, e aí quando for no dia seguinte, aí sim, ele acrescenta a primeira urina da manhã. E aí ele leva para o laboratório um período de 2 horas ou extrapolando até 3 horas para que o laboratório possa fazer a análise da estimativa da taxa de filtração glomerular, baseado justamente na cor do paciente, que no caso é a questão da etnia, a idade, o sexo, se já tem algumas patologias, algum tipo de patologia já pré-existente, e levando também em consideração a massa corporal para a gente poder fazer um cálculo, para poder ter uma ideia de como é que está a depuração de alguns tipos de moléculas, como a ureia, como a creatinina, principalmente a creatinina que a gente mais utiliza para fazer essa depuração. Depuração é a eliminação dessa substância de forma constante para a gente poder fazer essa análise. Então, se a gente levar em consideração a coleta, então, do jeito que eu expliquei, a letra B de bola é a que realmente se encaixa em relação à coleta. E aí fica a pergunta: e aí, será que eu considero a letra B de bola ou a letra C de casa para poder considerar como alternativa correta? Nesses casos, gente, é sempre levar em consideração qual é a alternativa que tem a informação mais completa para você poder ter certeza que é aquela alternativa. Então, a mais completa nas informações é a letra B de bola, em relação à letra C. A letra C ainda parece, você lê e sente que falta mais alguma informação, mais alguma coisa. Tá? Então, levem isso agora a partir desse 7º semestre, já finalzinho de curso, dessa forma. Se tiver alguma questão assim, não só na minha disciplina, qualquer outra disciplina ou na vida de vocês, observarem assim, mas eu estou sentindo que essa ainda está faltando alguma coisa, mas aquela está mais completa, vá na mais completa, que é a alternativa correta, que é a informação mais completa que tem. Então, a letra B de bola para essa questão sobre o exame de 24 horas. Se tiverem dúvidas, só perguntar aqui no chatzinho que eu respondo, tá? Vamos lá para a próxima questão? Então, aqui já falando sobre parte de parasitologia. Então, o diagnóstico laboratorial da ascaridíase baseia-se na realização de exames parasitológicos de fezes. Perfeito. A técnica de eleição para a detecção do Ascaris lumbricoides é o método de Lutz ou Hoffmann, Pons e Jenner. Sedimentação espontânea. Essa técnica se fundamenta no quê? Acabei de dizer, sedimentação espontânea. Né? Mas aí, para ver o que diz cada alternativa, tá? Até mesmo para a gente poder relembrar algumas coisinhas. Letra A, afinidade dos vermes pela água morna, na qual se sedimenta mais facilmente. Então, aqui, essa afinidade pela água morna, que pode ser o termotropismo ou o hidrotropismo, é a técnica de Baiman-Moraes. Né? Essa técnica ela é muito utilizada para a gente poder identificar principalmente nematódeos. Ascaris lumbricoides, tipo, ela não muito se encaixa nesse tipo de técnica para a gente poder fazer essa identificação dele. Mas a letra A fala de Baiman-Moraes. Letra B de bola fala da identificação de coccídeos intestinais, também utilizados para visualização morfológica de trofozoítas intestinais. Aqui, nesse caso, essa técnica, a letra B de bola, ela não fala de uma técnica de método de enriquecimento, análise coprológico. Aqui, ela mais retrata a questão de você analisar fluidos em que você pode encontrar esses coccídeos intestinais. Coccídeos intestinais, professora? Sim, Toxoplasma gondii. Toxoplasma gondii, você pode encontrar coccídeos nessa região. Alguns trofozoítas intestinais, como as amebas, você também pode utilizar isso aqui. Só que, como é visualização morfológica, é uma técnica de coloração, que aí pode ser um método da safranina modificada, por exemplo, para você poder identificar essas formas específicas, que são os coccídeos ou até mesmo os trofozoítos. Então, é método de coloração. Então, você vai precisar fazer uma análise
um tecido, ou até mesmo a análise da amostra fecal, se for o caso, se tiver a amostra fecal, para você poder fazer essa identificação. Você não vai fazer a identificação, tipo, como é na forma que a gente convencional, né? Análise, né, mesmo da amostra de fezes que você vai identificar e tal, tudo bonitinho. Não, você vai passar essa amostra por um processo de coloração para você poder identificar essas formas parasitárias. Letra C. Pesquisa de ovos leves através da centrífugo-flutuação em solução de cloreto de sódio ou sulfato de zinco. Aqui, essa pesquisa de ovos leves, a gente mais destina para ancilostomídeos. Só que aqui eu preciso lembrar o seguinte, a centrífugo-flutuação, o que eu falei para vocês na aula sobre parasitologia, foi sobre essa solução aqui, sulfato de zinco, tá? Que baseia-se no método de Faust, tá? O sulfato de zinco. E o cloreto de sódio a gente utiliza mais como um método de Willis. São métodos muito parecidos, a única diferença entre eles é justamente a solução para poder fazer esse processo de flutuação desses ovos leves. Tá? Então, é uma solução concentrada de cloreto de sódio ou uma solução concentrada de sulfato de zinco para poder fazer esse processo, né, de separação do material fecal e faz com que essas amostras ou esses ovos que são leves, principalmente de ancilostomídeos, fiquem na borda lá do cálice e aí você coloca a lâmina bem na bordinha mesmo do líquido e esses ovos leves eles tendem a grudar na lâmina e aí você vai poder identificar, tá? Então aqui fala desses dois métodos que se baseiam justamente na solução que vai ser utilizada, certo? Cloreto de sódio, Willis, Faust, sulfato de zinco. Aí vem a letra D de dado, sedimentação espontânea em água, sendo indicada para a recuperação de ovos considerados mais pesados, que é o caso do Ascaris lumbricoides, mas na verdade a sedimentação espontânea ela é indicada não só para ovos mais pesados, mas ela é considerada uma técnica relativamente de fácil execução para você identificar boa parte desse material que precisa ser identificado. Então, identificação de ovos, larvas, né, trofozoítos, cistos ou cistos. Então, ela acaba abrangendo bem mais a questão da identificação da maioria dessas formas parasitárias. E a letra A, que é a correta aqui. E a letra E fala sobre auxílio de peneira metálica para pesquisa e identificação de proglotes de tênias. Nesse caso aqui, a gente está falando de uma técnica específica, que eu não falei, isso a gente utiliza mais quando tem suspeita de infecção por tenha sólio, tenha saginata, tenise, em que essa técnica é chamada de tamização, que eu vou utilizar essa peneira específica, eu vou passar as fezes nessa peneira, então eu vou passar aqui na peneira, e aí o que vai passando na peneira é a amostra mesmo fecal, e se tiver essas proglotes de tênis, elas ficam retidas nessa peneira, e aí eu consigo separar essas proglotes, fazer a coloração específica, e através dessas proglotes, se elas estiverem gravídicas, para poder fazer a identificação da espécie que está provocando a tenise no paciente, se é a tênia sólida ou se é a tênia saginata, tá? Então, isso aqui é bacana para a gente poder rever justamente esses métodos de enriquecimento que nós utilizamos na identificação da maioria dessas amostras fecais. E aí, vamos para essa aqui. Aliás, deixa eu retornar, porque como aqui fala de Ascaris lumbricoides e a gente tem sobre geomintos, lembrando, gente, geomintos não é somente a questão do Ascaris lumbricoides. Então, eu tenho o Trichuris trichiura, né, e eu tenho o ancilostomídeos. Então, eles são considerados geomintos porque parte do seu ciclo biológico acontece no solo, por isso que são geomintos, né, e esse solo ele tem de estar em condições ideais para que os ovos eles comecem a desenvolver nesses estágios larvários específicos para que se tornem formas infectantes para o homem. Lembrando, né, que esses geomintos, essas três espécies, ou melhor, essas formas, né, de geomintos, eles têm como homem único hospedeiro, então a gente considera como um ciclo monoxênico. A diferença entre eles vai ser a forma infectante para o homem, como o homem vai conseguir se contaminar
por esses eumintos. Então, no caso, por exemplo, do Ascaris lumbricoides, é a questão do ovo, né, já embrionado, principalmente se o ovo estiver com a larva no estádio L3, que acaba se tornando essa forma infectante para o homem. No caso do Trichuris trichiura, também tem que ser um ovo embrionado para poder ser viável o seu desenvolvimento do seu ciclo biológico. Né? E nesses dois casos, tanto do Ascaris lumbricoides quanto do Trichuris, a forma infectante, né, a forma de contaminação é justamente ingestão de água e alimentos contaminados por esses ovos embrionados. Já no caso dos ancilostomídeos, que aí eu vou ter duas espécies que podem provocar, né, a ancilostomíase ou amarelão, eu tenho Necator americanos e o Ancylostomum duodenale. Então, essas duas espécies, elas têm diferença em relação à questão da boca, né, que uma tem lâminas, outra tem dentes, e que elas se assemelham muito na questão do ciclo biológico e na apresentação clínica. E os ovos, a gente não faz distinção entre uma espécie e outra, porque ele é parecido para as duas espécies. Então, a identificação morfológica, né, se baseia justamente no achado dos ovos de ancilostomídeos, que aí são ovos leves, que eu posso utilizar a técnica de Faust, ou até mesmo a técnica de Willis. Eu posso utilizar a técnica de Hoffman, né, ou até mesmo de Cato-Katz, em alguns casos específicos que a gente precisa fazer algum tipo de epidemiologia ou determinar a carga parasitária do paciente, né, para os três geomintos. Segundo a cartilha do Ministério da Saúde, é isso que ele determina. Mas, no caso dos ancilostomídeos, a forma infectante para o homem acaba sendo larvas do tipo L3, que elas não são ingeridas, e sim, elas migram ativamente através da pele. Então, é dessa forma que elas acabam sendo, elas penetram ativamente na pele, que ocorre principalmente nos pés, né? Então, locais em que, ao contato da pele com o solo já contaminado, então essas larvas, elas tendem justamente a entrar por conta de algo bem específico, termotropismo. E aí eu posso utilizar até mesmo a técnica de Baiman e Moraes para poder analisar a presença dessas larvas através do termotropismo, né? A atração em relação à temperatura específica. Então, essas são as diferenças, né, em relação à questão do modo de transmissão para o homem. Vale também ressaltar que tanto para o Ascaris lumbricoides quanto para os ancilostomídeos, eles têm uma parte do seu ciclo biológico também que se assemelha bastante, principalmente quando a mudança desses estágios lavares, que inicia no L3, e quando chega no L5, né, ela precisa ser deglutida. E para ela ser deglutida, ela precisa ir até o pulmão, para o paciente poder dar aquela tosse básica, né, e engolir as larvas tranquilamente para que elas terminem seu processo de desenvolvimento e cheguem aos vermes adultos lá no intestino, e as fêmeas possam realizar a postura dos ovos. Já para o Trichuris trichiura, não tem essa fase pulmonar do seu ciclo biológico, então é um ciclo bem rápido, né? Ingeriu, passa por essas mudanças desses estágios lavários, por conta da ação do suco gástrico, né? Então isso estimula essas mudanças, esses estágios lavários, até chegar no verme adulto, em que o verme adulto ele vai se depositar ao longo do intestino, pode ser, mas ele se concentra muito mais no colo e no seco, principalmente as fêmeas, para realizar a postura, né, de ovos. Então, nós temos essas diferenças em relação a esses geomintos, e aí eu dei uma olhadinha sobre o ciclo biológico desses geomintos, a diferença entre eles, ou o que eles têm em comum, e a questão em relação ao tratamento, né, desses geomintos, de que forma se dá esse tratamento, que a gente tem a parte da educação ambiental, um saneamento básico, o tratamento justamente dos doentes, e aí, pela cartilha do Ministério da Saúde, o foco é justamente crianças de 4 a 14 anos, crianças e adolescentes, que são os mais suscetíveis para esse tipo de infecções ou infestações, tá? Bom, e aí vamos para outra questão, que é analisar essas afirmativas e a gente dizer se é verdadeiro ou falso, né? E depois, nessa sequência,
a gente colocar aí, marcar a alternativa correta em relação a essa informação de verdadeiro ou falso. Então, vamos lá. Primeiro aqui, fala de xenodiagnóstico. Opa, xenodiagnóstico, a gente está falando de quê? Doença de Chagas. Ok, beleza. Xenodiagnóstico é um método muito sensível, na fase aguda, podendo chegar a 100% de positividade. Esta técnica é a mais indicada, uma vez que reproduz os resultados imediatamente. É imediatamente? Vocês lembram que é o xenodiagnóstico? O xenodiagnóstico é o paciente que ele está com suspeita de doença de Chagas, então ele vai para um local, uma caixa, né, que está cheio ali de barbeiro, né, e o paciente ele coloca seu bracinho nessa caixa, fica lá imóvel, tal, lindo, maravilhoso, esperando o barbeiro chegar ali, né, fazer o repasto sanguíneo, né, para poder justamente observar no barbeiro o desenvolvimento das formas larvárias, é ótimo, né, das formas parasitárias. Então, aqui a gente precisa pelo menos saber se dentro do barbeiro vai desenvolver justamente, ou se vamos encontrar na região do intestino do barbeiro os epimastigos. Epimastigota, quase que não sai o bicho. Essa é a técnica. Ela é indicada para fase aguda? Sim, fase aguda porque o paciente está numa quantidade de parasitemia bem elevada. Só que ela não é um resultado imediato, porque eu preciso de um tempo. E qual seria esse tempo? Um tempo para porque de mais ou menos de 15 até 45 dias para poder realmente observar a presença desses epimastigota lá no estômago dos triatominhos. Então, não é um resultado imediato. Então, a gente precisa de um pouco mais de tempo. Ele tem uma positividade 100%? Nem sempre, porque às vezes o paciente está na fase aguda, mas ele não está numa alta carga parasitária para a gente poder fazer esse teste. Então, o xenodiagnóstico ele é mais indicado para ser realizado a nível de pesquisa, mas como rotina laboratorial ele não se torna tão viável assim não, tá? Então, essa aqui a gente coloca como falsa, mas em relação a esses resultados que está dizendo resultados imediatamente, que não é imediato, assim, ele demora bastante para poder ser liberado. Então, essa aqui a gente considera como falsa por essa informaçãozinha, tá? Bom, continuando aqui, então, vamos lá para a próxima. Na fase aguda, observa-se alta parasitemia, certo? Presença de anticorpos inespecíficos, início de formação de anticorpos específicos, IgM e IgG, que podem atingir níveis elevados. Nesta fase, recomenda-se pesquisa direta e, se necessário, pesquisa indireta do parasito. O que vocês acham? Tá tudo certo? Olha, tá tudo certo. Porque na fase aguda a gente tem o quê? Alta parasitemia. Beleza, perfeito. Se eu realizar sorologia, aí eu vou ter problema, porque na sorologia, na fase aguda, eu não vou ter anticorpos específicos, até porque está iniciando aqui a curva, né, de produção de anticorpos. Então, os anticorpos ainda estão inespecíficos e só depois que a gente vai observar a formação desses anticorpos específicos, presença de IgM e IgG, que aí pode demorar um pouquinho mais, de 15 dias, 30 dias, ainda na fase aguda. E aí, é nessa parte aqui que a gente sempre recomenda o quê? Como nem sempre dá para realizar a gota espessa, porque o paciente está na fase aguda e, teoricamente, ele está com alta carga parasitária, então a gente indica fazer o quê? Sorologia. Só que aí a sorologia, por conta dessas informações, ou por conta da produção desses anticorpos, então a gente precisa fazer a coleta em duplicata ou duas coletas em um intervalo de tempo específico, aí de no mínimo 20 a 30 dias, para poder justamente observar isso. No início, a gente tem esses anticorpos inespecíficos, eles estão mais ou menos nesse patamar, e aí depois daqui a 15 dias, 20 dias ou 30 dias, esses anticorpos inespecíficos, eles começam a decair, mas eu tenho o quê? A produção desses anticorpos específicos. E aí essa produção desses anticorpos específicos começa a quê? Aumentar a quantidade, e aí eu posso identificar a presença desses anticorpos específicos. Tá? E aí a gente tem o que nós chamamos de soroconversão. Então, nesse caso aqui, sorologia, para a doença de Chagas, a gente trabalha com soroconversão, que aí tem essa quantidade de anticorpos, e aí quando eu repito o teste daqui a 20 dias, que é um tempo mínimo, eu tenho justamente um aumento da quantidade desses anticorpos. Aí eu confirmo que o paciente realmente ele está com doença de Chagas.
Então, nessa fase, recomenda-se pesquisa direta? Sim. Qual seria a pesquisa direta? Gota espessa, para você poder identificar justamente as formas parasitárias, especificamente o tripomastigota que está presente lá no sangue. E a pesquisa indireta é a sorologia, que aí eu vou ver justamente esse processo de soroconversão. E aí, sorologia pode ser ELISA, pode ser hemaglutinação, pode ser imunofluorescência indireta, então pode ser uma dessas técnicas para a gente poder identificar justamente essa soroconversão, tá? Então, aqui a gente pode dizer, opa, tá correto essa segunda aí. Então, temos falso e um verdadeiro. Vamos lá, ainda tem mais. Tem mais essas duas aqui. Vamos lá. Na fase crônica, observam-se baixíssima parasitemia e presença de anticorpos específicos. Perfeito. Nesta fase, a presença de anticorpos IgM é discutida, só sendo detectada esporadicamente em baixos títulos. Certo. Recomenda-se métodos sorológicos como imunofluorescência indireta, ELISA, hemaglutinação indireta ou fixação do complemento, ou a pesquisa do parasita por métodos indiretos como xenodiagnóstico, hemocultura ou inoculação em animais de laboratório. E aí, o que vocês acham? Parece tudo certinho, não é? Fase crônica, eu tenho baixa parasitemia, eu tenho presença de corpos específicos, que é da classe IgG. IgM posso encontrar? Pode, mas é muito difícil encontrar IgM nesse período, na fase crônica. Lembrando que a fase crônica, ela já inicia aí, ela pode iniciar com uma década, né, ou mais, se for a forma clássica. Se for a forma por transmissão oral, ela tem um tempo bem menor em relação à apresentação da fase crônica, que pode apresentar logo nos primeiros 5 anos da doença. E aí eu posso fazer todos esses testes, fixação do complemento, e aí vem a pesquisa do parasita por métodos indiretos. Xenodiagnóstico, ok, é um método indireto. Hemocultura, ok, é um método indireto. Inoculação em animais de laboratório, já que eu estou trabalhando com doença de Chagas, né, não dá para fazer inoculação no animal de laboratório. E outra, estamos trabalhando com o quê? Fase crônica da doença. E aí que tá, se é a fase crônica, e aí eu estou na informação inicial, que é baixíssima parasitemia, não tem como eu aplicar esses métodos indiretos, o xenodiagnóstico, a hemocultura, por quê? A quantidade de parasita está muito baixa, então isso diminui bastante a sensibilidade desses métodos. Então não tem o porquê de utilizar ou lançar mão desses métodos indiretos para poder fazer a pesquisa na fase crônica da doença. Então, só esse finalzinho aqui é que mata tudo, porque não tem como, né? E entra em contradição, que diz que a baixa parasitemia e você utilizar esses métodos indiretos para poder justamente pesquisar a presença desses parasitas, tá? Então, essa aqui pode considerar falsa por conta desse finalzinho. Então, estamos falso, verdadeiro, falso. E essa terceira, e essa quarta, tô ficando doida? ELISA é uma técnica que também detecta classes específicas de anticorpos e, portanto, é indicada para diagnóstico de fase aguda da doença, utilizando-se como conjugado ou anti-IgM. Até poderia estar certa essa aqui, só que aí nós vimos naquela questão anterior. Já dei a resposta, né? Nessa segunda aqui, que ela fala justamente sobre isso, né? De que nós temos aqui, na fase aguda alta parasitemia, nós temos presença de anticorpos inespecíficos e início da formação desses anticorpos específicos, IgM e IgG. E aí o que diz nessa quarta é que o ELISA detecta classes específicas de anticorpos, concordo aqui plenamente, só que aí, indicado para diagnóstico da fase aguda da doença, para que se utiliza um conjugado anti-IgM, ou seja, o ELISA aqui é utilizado para identificar a presença de anticorpos IgM. Só que na fase aguda, quase não vamos encontrar IgM, porque ele está iniciando a produção desses anticorpos. Ou seja, a quantidade desses títulos desses anticorpos, tanto IgM quanto IgG, estão muito abaixo do poder de detecção do teste. É isso que a gente precisa sempre lembrar, tá? Quando a gente trabalha com sorologia, a gente sempre precisa lembrar o seguinte, que essas técnicas ou esses métodos sorológicos, eles detectam uma quantidade X de anticorpos.
E essa quantidade X depende de paciente para paciente. Sistema imunológico de sistema imunológico, fisiologia do paciente. E esses testes, eles são pensados para serem detectados a partir desta quantidade. Se a pessoa está produzindo, iniciando a produção desses anticorpos e essa quantidade está abaixo do poder de detecção do teste, então não adianta eu querer utilizar, vou utilizar o ELISA e IgM para poder identificar um paciente que está na fase aguda da doença, porque ele pode justamente dar um resultado falso negativo, indicando o seguinte: olha, o paciente ele não está com a doença. O paciente sai do laboratório feliz da vida pensando, eu não estou com doença de Chagas. Na verdade, ele só estava o quê? Numa quantidade de anticorpos muito abaixo que o teste ainda não conseguiu detectar. E aí, por isso que a gente precisa fazer, né, a repetição do teste para poder justamente ver se houve um aumento da quantidade desses anticorpos ou não, para que o teste possa, de fato, identificar a presença deles. Então, se não fosse por esse detalhe, ou se não tivesse a palavra fase aguda da doença, a gente poderia dizer que essa última estaria correta, né, se fosse fase crônica da doença. Aí eu poderia muito bem utilizar, né, ou então uma fase, início da fase crônica, por exemplo, que aí eu poderia lançar a mão do uso desse teste de ELISA para pesquisa de anticorpos do tipo IgM. Tá? Se não fosse esse pequeno, lindo detalhe, tá? Então, aqui, ela também a gente considera como falsa. Então, nós temos 3 falsas e uma verdadeira, né? Sendo a segunda aí, nessa ordem, como sendo verdadeira. Então, essa aqui é a alternativa correta que nós temos aqui, tá? Então, é essa a letra B de bola. Então, a primeira foi falsa, a segunda é verdadeira, e essas duas últimas sendo falsas, né? Então, era essa aqui para marcar. Na doença de Chagas, é isso que a gente precisa analisar? Porque vocês estão vendo o quê? Diagnóstico. A professora Sinera vai perguntar sobre formas parasitárias? Bom, posso perguntar, sim, e vou perguntar. Né? Qual é a forma infectante para um homem? Tripomastigota. Qual é a forma que a gente vai encontrar no triatomínio? Epimastigota. E qual vai ser a forma infectante para o triatomínio quando faz o repasto sanguíneo no homem? A mastigota. Então, eu preciso lembrar dessas 3 formas, tá? Tripomastigota, mastigota e epimastigota, e saber em que momento essas formas parasitárias estão presentes no homem. E aí vem a questão do diagnóstico, que aqui retrata muito bem sobre a questão do diagnóstico laboratorial da doença de Chagas, que o mais recomendável é você utilizar a sorologia. Mas aí a gente precisa ter cuidado em relação à sorologia, porque posso recair nesse problema da fase aguda da doença, e aí eu preciso confirmar que o paciente está na fase aguda através da soroconversão. E aí eu tenho questão da produção desses anticorpos e limiar de detecção desses testes que são aplicados. Lembrando que nós temos métodos diretos e métodos indiretos para fazer a pesquisa da presença desses parasitas. Os métodos indiretos seria métodos diretos, né? Aí eu tenho o xenodiagnóstico, eu tenho a gota espessa, que aí eu vou ver a presença do parasita, do tripomastigota em si, ou do epimastigota, se for o xenodiagnóstico. Hemocultura é um teste que pode ser utilizado, mas ele é muito inespecífico, nem sempre a gente vai encontrar parasitas. E aí, para eu poder realmente ter uma confirmação da presença da doença, então o melhor mesmo é utilizar a sorologia, mas respeitando essa questão aí dessa soroconversão, fazer a coleta com 2 amostras, com intervalo entre uma e outra, intervalo mínimo aí de 20 dias, para a gente poder observar a soroconversão, tá? Bom, eu acho que era isso. Aí vamos dançar um pouquinho, né? Curtir um pouco a vida, se é que dá para curtir, né? Nesse momento. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre alguma coisa, não hesitem em me perguntar. Vocês sabem que eu respondo sempre na medida do possível, o mais rápido possível, para que vocês não se sintam tão perdidos assim, né? Em relação à disciplina, em relação ao estágio, né, em relação à vida, né, essas coisas aí que a gente precisa gerenciar. Só quero relembrá-las do seguinte: entrega dos relatórios, tá, gente? Eu estou de olho, tá? Só uma pessoa até agora me entregou. As provas já começam semana que vem, tá? Só isso que eu gostaria de lembrá-los. E aí vocês
precisam fazer aí esses relatórios, entregar esses relatórios, porque eles são obrigatórios, tá? Os relatórios são obrigatórios. E aí eu falei no início da transmissão de que quem entregar os relatórios já fica, tipo assim, respirando aliviado para poder iniciar o próximo semestre, o 8º semestre. Se você não entregar, eu não tenho como autorizar o início do seu semestre, o seu estágio no 8º semestre, tá? Então, por isso que é um item obrigatório, vocês precisam entregar, tá? Enviem por e-mail, que é a melhor forma, né, que eu tenho de receber esses relatórios, tá? Então, crianças, era isso. Eu achei melhor fazer uma revisão em cima de questões, para a gente poder ver, vocês terem uma ideia, mais ou menos, do que eu posso cobrar na prova, e fazer a revisão de alguns pontos mais importantes, porque é muita coisa, né? Então, eu foquei em alguns pontos que eu considero importantes em relação a esses assuntos que serão cobrados na segunda avaliação, tá? Então, é isso. Tchauzinho. E aí a gente se encontra já na próxima semana, né? E pois é, Ana Laura, eu não sei te dizer se semana que vem a gente ainda vai ter aula, sabe? Porque, pelo que eu lembro, semana que vem já começam as provas. Então, eu não sei te dizer se já começam, se ainda vai ter aula. Se tiver, eu coloco lá no grupo, eu aviso lá no grupo, se tiver alguma aulinha, tá? Não se preocupe, eu aviso sim, com antecedência, com certeza. Tá? Então tá. Tchau, tchau, gente. Fique com Deus.